Olá, pessoal. Bem, vamos correr então. Vamos para os nossos comentários relativos ao percurso 6 do nosso livro didático. Está aqui. Bom, falamos no percurso passado, do percurso 5, sobre o processo de globalização em si. Falamos de aspectos históricos da globalização. E agora a gente vai falar da economia global. Como é que funciona essa economia, já que nós vivemos esse mundo globalizado? Bem, o desenvolvimento dos meios de transporte e comunicação, eles nos possibilitaram ter um mundo onde o dinamismo dos processos econômicos ele é fantástico. Quando nós falamos de meios de transporte e comunicação, a gente realmente está falando de um mundo que aparentemente está menor, não é? O livro ele trabalha fluxos de mercadorias, o comércio global desigual, né? Estou aqui acompanhando com o livro de vocês para que vocês entendam o que é mais importante de cada trecho do texto, tá bom? Então vejam bem, esse fluxo de mercadorias e o comércio global desigual, ele é bastante interessante. Por quê? Olha só, até os anos 50 nós tínhamos um fluxo, a partir dos anos 50 nós passamos a ter outro fluxo, né, de mercado. Essas mercadorias, os produtos, os serviços circulavam até os anos 50 numa velocidade bem menor. A partir dos anos 50 a coisa vai se tornando cada vez mais dinâmica. Lembrando que o processo de industrialização brasileiro, de fato, ele remonta aos anos 50 do século XX, não é? A década de 1950. Segundo a Organização Mundial de Comércio, até 1950, olha que coisa interessante, em 1950, o intercâmbio comercial no planeta, ele fazia com que houvesse um lucro de aproximadamente 64 milhões, olha só, gente, milhões não, desculpem, trilhões, bilhões de dólares. 64 bilhões de dólares. Em 2010, olha só, em 2010, 60 anos depois, nós tivemos uma marca fantástica sendo atingida, de aproximadamente 15,3 trilhões de dólares. Então, isso indica que o intercâmbio comercial ele tem aumentado com o passar das décadas, não é verdade? Bom, é importante a gente observar que quando nós falamos de fluxo comercial, fluxo de mercadorias, a gente tem que entender que esse fluxo aumenta graças ao desenvolvimento, principalmente, olha só, de três fatores. Dos meios de transporte, graças a três fatores. Ao desenvolvimento dos meios de transporte, né, que a gente tem aqui, na página 56, o crescimento populacional e a melhoria de vida das famílias, né? Melhoria do consumo na realidade. Coisa de governo não, gente, é coisa do capitalismo mesmo. O que acontece ao longo, olha, uma coisa interessante, o que acontece ao longo dos séculos é uma evolução do sistema capitalista, não é? Do século XV para cá. Então a gente vê, por exemplo, o surgimento da chamada sociedade de consumo. O que é uma sociedade de consumo? É aquela sociedade que está pronta para consumir, que está preparada, que tem dinheiro para consumir e, ao mesmo tempo, ela recebe a oferta de produtos no mercado o tempo inteiro. Então, quer dizer, tem-se dinheiro para comprar e, ao mesmo tempo, tem o produto no mercado. É claro que essa sociedade de consumo ela funciona muito melhor nos países desenvolvidos do que em países subdesenvolvidos como o nosso, né? Bem, uma figura que surge dentro desse contexto, né, é a figura da desigualdade com relação às exportações. Todo esse fluxo comercial ele é diferenciado de acordo com o grau de desenvolvimento dos países. É claro que os países desenvolvidos irão exportar muito mais do que os países subdesenvolvidos, não é? A partir da década de 50, um elemento fantástico surge, que hoje a gente percebe que ele é poderosíssimo, são as chamadas transnacionais. Comumente chamada, principalmente nos anos 80, anos 90, de multinacionais. Hoje emprega-se o termo transnacional no lugar de multinacional. Por quê? O termo multinacional nos dá uma falsa ideia de que as indústrias que se instalam aqui elas têm a nacionalidade brasileira, por exemplo, indústrias estrangeiras que vêm para cá. Que uma indústria tem várias nacionalidades, multinacionalidades, né? Não é bem verdade isso. A nacionalidade da empresa, ela continua sendo desde quando ela foi fundada. Por exemplo, a Volkswagen do Brasil é da Alemanha, não é do Brasil, né? Então, por isso o termo transnacional, ele é mais interessante. Por quê?
Vejam só, o que é uma multinacional transnacional? É uma grande empresa, uma grande corporação que tem a sede em um país e espalha suas filiais por outros países, não é? Com o objetivo de lucrar mais, de produzir mais, né? Aproveitando os mercados, as ofertas que os mercados têm, lucrar muito mais, sempre. Esse é o objetivo do capitalista. Então, as transnacionais, o termo transnacional, ele diz para a gente o seguinte, não tem uma multinacional, uma empresa com muitas nacionalidades, mas tem uma empresa que transfere as suas filiais para outros países. Então, aí a gente tem o termo transnacional. Essas empresas, elas são fantásticas, elas cresceram demais. Dentre elas, eu vou citar que elas são principalmente de países desenvolvidos, mas tem multinacionais ou transnacionais de países subdesenvolvidos. Por exemplo, a Petrobras, né? Nossa, sofrida Petrobras, agora sofrendo com problemas seríssimos de corrupção, rombos, e infelizmente a gente está vendo isso acontecer nessa grande empresa brasileira, né? Mas com certeza vai se recuperar, vamos torcer para isso, e por isso. As transnacionais, as maiores transnacionais do mundo estão em países desenvolvidos. O nosso livro, na página 57, tem uma tabela aqui que mostra algumas delas, né? E várias delas aqui presentes no território brasileiro. A ExxonMobil, Walmart, Royal Dutch Shell, que é a Shell, não é isso? A British Petroleum, a Toyota, a Total, que trabalha também com óleo lubrificantes, recursos energéticos, Chevron, também dos Estados Unidos. E aí a gente tem Volkswagen, Chrysler, vamos colocar aqui Carrefour, Petrochina, Mitsubishi, Toyota e etc. e tal. Todas estão aqui nessa tabela. São grandes multinacionais. Algumas delas se tornaram grandes conglomerados. O que é o conglomerado? Não tem no livro de vocês, mas é importante saber. Conglomerado é uma empresa que cresceu tanto, se desenvolveu tanto que ela atua em vários setores do mercado, né? Por exemplo, a Mitsubishi, ela fabrica, é um grande conglomerado, os maiores do mundo. Ela fabrica desde o grafite para a lapiseira, que a gente já comprou, até peças eletrônicas, né, que são utilizadas na montagem de aeronaves. Isso é importante, né? Muita tecnologia. Do grafite da lapiseira, passando por vários segmentos. Tem banco, tem indústria automobilística, tem concessionárias, tem eletrodoméstico, eletroeletrônico. Então, quer dizer, de um extremo ao outro, nós temos a Mitsubishi trabalhando. Então, é um grande conglomerado, uma empresa que atua em vários setores da economia. Bem, essas transnacionais, essas grandes empresas, elas se tornaram poderosas. Por quê? Vejam bem, primeiro, porque elas movimentam um capital gigantesco, elas movimentam várias economias, elas acabam dando sustentação a várias economias de muitos países do mundo inteiro. E por causa disso, elas acabam influenciando, além de economicamente, politicamente algumas nações. O caso do Brasil é claro, por exemplo, as indústrias automobilísticas, as multinacionais ou transnacionais automobilísticas que chegaram no Brasil, elas exigiram, né, de certo modo, que o sistema de transportes brasileiro priorizasse, a rede de transportes brasileira priorizasse o sistema rodoviário. A gente sabe que ele não é mais barato, que ele não é mais viável, mas é o que nós temos aqui no Brasil. Uma moderna malha rodoviária, embora com vários buracos nas rodovias brasileiras, federais, estaduais e etc. e tal, não é? Então, bom, mas os transportes brasileiros são extremamente influenciados, a política de transportes, a política energética, pelas grandes empresas automobilísticas. Tá? Bem, na página 58, nós falamos de a fábrica global e a nova divisão internacional do trabalho. Gente, ainda existe a velha divisão internacional do trabalho, onde alguns países se especializaram em determinados tipos de produção. Países subdesenvolvidos não industrializados sempre produzem matéria-prima e produtos primários, agrícolas. Não é isso? Assim como nós temos os países subdesenvolvidos industrializados que, além da matéria-prima e produtos agropecuários, exportam alguns bens industrializados ou manufaturados. E os países desenvolvidos, que são os grandes exportadores de tecnologias e produtos industrializados. Então, quer dizer, cada um tem uma função na divisão internacional do trabalho. Só que hoje, graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, de transportes, hoje as grandes empresas elas não ficam presas mais ao seu próprio território. Elas podem utilizar os recursos e os territórios de outros países, aproveitar, por exemplo, a frouxidão das leis ambientais de países subdesenvolvidos
para simplesmente produzir artigos que causam na sua produção um aumento enorme dos índices de poluição. Então, a gente observa o seguinte: países como, até assinalei aqui, China, os tigres asiáticos, a Índia, né? O próprio Brasil já viveu muito tempo durante, principalmente até os anos 70, nessa condição. Países subdesenvolvidos que têm uma mão de obra para oferecer, que tem muita mão de obra para oferecer para esses países, e geralmente essa mão de obra barata, principalmente em China, tigres asiáticos, Índia, né? E os novos tigres, né? Quando eu falo tigres asiáticos, Coreia do Sul, Taiwan, Hong Kong, Singapura. Os novos tigres a gente vem ali, Indonésia, Vietnã, Malásia. Então esses países, eles recebem grandes fábricas, grandes transnacionais. E por que eles recebem? Por causa dos baixos custos de operação que essas empresas vão ter nestas nações. Mão de obra barata, matéria-prima abundante, etc. E tal, né? Então, estes elementos são fundamentais para que nós tenhamos uma divisão global, né? Uma fábrica global dentro da nova divisão internacional do trabalho. Tá bom? Aí a gente vê aquela história do mercado global, né? Competitividade, então, aproveitando os preços em mercado. Bom, se o mundo inteiro, se as tecnologias influenciam tanto, o que mais muda, professor, nessa relação? A questão do mercado de trabalho. A figura do profissional de hoje, ela não é mais aquela figura daquele mero operário que apertava um parafuso, etc. Exige-se, graças ao grande desenvolvimento tecnológico, ao crescimento das grandes empresas, exige-se do profissional que ele seja o mais qualificado possível. Um profissional altamente qualificado, ele tem um preço fantástico no mercado. Então, quanto mais qualificado, principalmente se trabalha com tecnologia, maiores serão os salários, chegando a ter as chamadas relações de trabalho flexíveis. Lembram quando a gente falou sobre isso? Até carga horária flexível. Tem uma figura na página 59, você vai observar aí, que funcionários da Google têm uma sala de jogos para brincar, para se divertir. A Microsoft trabalha assim também. IBM, essas grandes empresas de tecnologia trabalham dessa forma. E chegando até a contratar funcionários e vendo que horário é melhor para que esse funcionário produza mais. Algumas pessoas preferem, por exemplo, trabalhar à noite, porque tem maior facilidade de ter boas ideias à noite. Então isso é uma jornada de trabalho flexível, é muito interessante, principalmente em empresas de alta tecnologia. Eu até anotei um trechinho aqui que eu achei interessante. Maior uso de tecnologia exige profissionais cada vez mais criativos e qualificados. Então, quanto maior o número, maior o índice de utilização de tecnologias, nós vamos ter uma necessidade de haver dentro do mercado de trabalho profissionais mais e mais qualificados. Não se esqueçam disso. Como é que deve ser o profissional do futuro? Altamente qualificado. É um profissional que conhece muito o que faz e que conhece um pouco de outros setores também. Finalizando, gente, com toda essa modernização, algo poderia ser extremamente negativo. E aí surge a figura do desemprego, que atormenta milhões de pessoas no mundo inteiro. O desemprego ele ocorre de duas formas. Nós temos o desemprego conjuntural ou cíclico, que é o desemprego que naturalmente acontece em qualquer situação. É aquela história da fábrica de guarda-chuvas. Eu tenho uma fábrica de guarda-chuva, e aí na época da chuva eu tenho 100 funcionários trabalhando, né? Então, quando passa a época da chuva, eu não vou vender tanto guarda-chuva, então eu dispenso ali 50, 70 pessoas e fico com um número reduzido de funcionários. Então, gerou-se um desemprego ali, mas ele faz parte do ciclo de produção. Por isso chama-se conjuntural ou cíclico. Ele faz parte da conjuntura e ele faz parte do ciclo produtivo. Então, quer dizer, gerou-se uma situação de desemprego, mas essas pessoas provavelmente terão uma nova oportunidade em outra ocasião, talvez na mesma empresa, talvez em outra. Então, o que aconteceu? Por causa da sazonalidade, né, da produção, nós tivemos aí uma diminuição da oferta de emprego. Bom, esse desemprego conjuntural, ele faz parte, ele é natural. Agora, o grande problema do desemprego causado pelo excesso de uso de tecnologias
e substituição extrema da mão de obra humana pela máquina chama-se desemprego estrutural. Gente, eu tenho a mesma fábrica de guarda-chuva com 100 funcionários. Mas aí eu descubro que fabricar uma máquina que substitui 80 funcionários. O que eu faço? Eu demito os 80 funcionários e compro aquela máquina. Bom, aqueles funcionários que foram demitidos nunca mais serão contratados por essa indústria. Porque eu mexi na estrutura de produção. Eu agora mecanizei a minha empresa. Esse desemprego ele é definitivo. Esse é o chamado desemprego estrutural ou tecnológico, quando eu troco a mão de obra humana pelo uso da máquina. Muito comum na nossa cidade, no nosso país. Basta a gente observar hoje dentro dos ônibus, nós temos uma maquininha que substitui o cobrador, o trocador de passagens, né, o cara que vendia passagem. Nos bancos, o número de caixas reduzidos e os terminais eletrônicos de autoatendimento trabalhando de vento em popa. Então, isso tem acontecido não só nas indústrias, mas dentro da prestação de serviços, no comércio, etc. E tal, a gente está bom? Meninos, volto com o próximo percurso, né, se não me engano, o percurso 7, e a gente finaliza por enquanto, né, até eu trabalhar o percurso 8 com vocês, essa parte de revisão, tá bom? Então, espero que vocês tenham estudado esse capítulo e que estejam apenas revisando comigo, tá? Um abraço e até logo.